Geralmente a gente fala sobre comunicação e, sabe, tem aquela expectativa quase inquebrável de precisão. Sim, é verdade. É tipo enviar uma mensagem de texto, né? Alguém vai lá, digita, estou feliz, e as palavras aparecem brilhando numa tela. Uhum. E quem lê simplesmente aponta e diz assim, pronto, a mensagem foi entregue, o recado tá dado. É um processo super limpo, né? É muito reconfortante, na verdade, porque é um processo quase binário. A palavra tá ali para ser lida ou simplesmente não tá. Exato. A gente adora que as coisas sejam literais e fáceis de categorizar no dia a dia. Com certeza, o cérebro não precisa de, muito esforço dedutivo para captar a intenção primária ali. Mas aí, e é aqui que a coisa fica interessante. A gente dá um passo para dentro do universo do neurodesenvolvimento. Aí tudo muda. Muda demais. Mais especificamente, quando a gente olha para as realidades do transtorno do espectro autista e da síndrome de Down. De repente, essa tela de texto garantida pode estar completamente em branco. Sim, completamente. Se o foco estiver só em procurar pela fala verbal articulada, nossa, é o mergulho definitivo nas águas mais turvas e complexas da comunicação. Não dá para depender só da fala, né? Exatamente por isso que a nossa análise profunda de hoje foca em como a música atua como uma ponte de comunicação vital para essas pessoas. Uma missão e tanto. Com certeza. O nosso objetivo hoje é entender como decifrar a comunicação não verbal e como responder a ela através da música. E para isso, a gente vai usar como base o trabalho incrível sobre musicalização adaptada do Newton César de Almeida. É o material do curso Melodias que Transformam. E, olha, é uma mudança de paradigma essencial, sabe? Conta mais sobre isso. Isso desloca imediatamente a nossa atenção daquilo que supostamente falta, que seria a palavra falada, né? Para a abundância esmagadora de sinais que o corpo humano está emitindo a cada milissegundo. Uau! A cada milissegundo. Sim. A música não entra nesse cenário só como uma forma de entretenimento ou, um ruído de fundo agradável. Ela é a linguagem em si. É o próprio canal de comunicação, então. Exato. Para indivíduos com síndrome de Down, por exemplo, que podem apresentar desafios anatômicos ou até atrasos no desenvolvimento motor da fala, o corpo já é um instrumento de comunicação incrivelmente sofisticado. E a música entra como? A música age como catalisador que organiza e amplifica essas expressões corporais. Então, antes de sequer a gente começar a observar quem está recebendo a música, a gente precisa dissecar o próprio estímulo, né? Com certeza. A gente tem que entender o que está tocando. A gente precisa entender a anatomia da música, como os ingredientes dela afetam a nossa biologia, gerando reações físicas diretas e inegáveis no corpo. É muito mecânico, quase. Sim, como os elementos musicais traduzem e até induzem emoções complexas sem precisar de uma única sílaba. Vamos começar pela fundação de tudo, o ritmo. O ritmo. O ritmo é, de longe, o elemento mais visceral que a gente tem. Visceral em que sentido? No sentido de que ele dialoga diretamente com o nosso sistema nervoso autônomo. Tem um fenômeno neurológico, chamado de arrastamento rítmico. Arrastamento rítmico. Isso. É quando os nossos processos biológicos internos, tipo os batimentos cardíacos, a cadência da respiração e os impulsos motores, tendem a se sincronizar com a batida externa que a gente está ouvindo. Caramba, o corpo literalmente copia a música? Copia mesmo. Então, se o educador apresenta um ritmo rápido e bem marcado, isso não é só uma escolha estética ali na hora. Ele está fazendo o quê, então? Ele está literalmente estimulando a excitação neurológica daquele aluno. O corpo responde com movimento acelerado, respiração encurta, fica ofegante. E o contrário também funciona? Funciona perfeitamente. Um ritmo lento, espaçado, atua como um freio biológico. Induz o relaxamento, baixa a frequência cardíaca e acalma o sistema motor. Nossa, é quase como se o ritmo tomasse o controle do corpo por alguns instantes, né? É exatamente isso. E em cima dessa fundação rítmica, a gente tem a melodia. Melodias ascendentes, aquelas sequências de notas que vão ficando progressivamente mais agudas, né? Elas provocam reações físicas instintivamente ligadas à alegria. A esperança, né? Exato. Imita muito a nossa própria entonação vocal.
Quando a gente está surpreso com uma boa notícia, a voz sobe, né? Ah, que legal! É automático. Enquanto as melodias descendentes evocam calma, introspecção ou até tristeza, como se fosse um suspiro humano de cansaço, sabe? Um alívio, às vezes. Sim, a linha melódica puxa o estado emocional para cima ou para baixo, e logo depois a harmonia entra para dar o tom desse sentimento. E a harmonia é onde a complexidade emocional realmente se instala, sabe? Por que você diz isso? Porque ela é a sobreposição das notas. E o corpo humano é fascinantemente sensível à matemática por trás dessa sobreposição. A gente sente a matemática da música. Sente no corpo todo. Quando a gente tem acordes consonantes, onde as frequências se alinham de forma matematicamente harmoniosa, o cérebro processa isso como algo agradável, algo seguro. E a reação física? A resposta imediata é o conforto. Os ombros caem, a respiração se aprofunda, a musculatura do rosto relaxa. E quando não é consonante? Aí entra a dissonância, quando as notas se chocam e criam um atrito sonoro. Isso gera uma tensão que não fica só pairando no ar, sabe? Ela entra no corpo. A pessoa tensiona fisicamente. Muito. Uma dissonância abrupta pode causar um leve encolhimento, um sobressalto ou uma rigidez muscular super visível. Nossa! Então a gente já tem o ritmo ditando velocidade biológica, a melodia guiando a emoção e a harmonia criando esse conforto ou tensão. Exato, mas ainda faltam peças. Sim, a gente ainda precisa adicionar a intensidade, que é a força do volume, e o timbre, né, que é a identidade visual do som, a textura daquele som. Sim, o timbre muda tudo. Sons muito altos disparam nosso reflexo de sobressalto, engajando grandes grupos musculares de uma vez, enquanto sons suaves convidam o cérebro a focar para dentro, gerando essa introspecção. Sabe, eu analisando tudo isso junto, me vem uma imagem muito clara na cabeça agora. Qual imagem? É como se esses elementos musicais formassem o painel de controle das emoções e reações humanas. Olha, gostei disso. Imagina, você gira um botão do ritmo para a direita e, mecanicamente, os batimentos cardíacos de quem ouve vão acelerar. Você muda a alavanca do timbre de uma textura metálica e áspera para algo macio como veludo e a tensão do corpo simplesmente cede. A analogia do painel de controle funciona perfeitamente, viu? Porque ela demonstra que a música adaptada é uma prática mecânica e muito intencional. Não é aleatório. De jeito nenhum. Cada elemento é uma variável, um botão, que o educador precisa saber quando e como manipular. Mas espera aí. Vamos desempacotar um detalhe dessa mecânica que me deixou intrigado. Vamos lá. Pensa no botão da harmonia, que você falou, e na questão da dissonância. Aquele acorde tenso que faz as notas brigarem entre si e causa um super desconforto corporal. Certo. Isso é sempre algo que o professor deve evitar? Tipo, uma harmonia dissonante sempre vai gerar uma reação física negativa ou de estresse que estraga a aula? Ou há momentos em que injetar essa tensão é útil para o engajamento? É fundamental a gente desmistificar a ideia de que a música, em contextos de neurodiversidade, precisa ser o tempo todo uma canção de ninar inofensiva. Boa. A música adaptada não é uma playlist de spa para relaxamento passivo, né? Ela é uma ferramenta ativa de terapia e de comunicação. Entendi. Ela cria um ambiente contido e seguro para que o indivíduo experimente diferentes estados do próprio corpo. Então, uma pequena dose intencional de dissonância, se for muito bem controlada, não é necessariamente ruim. Ela serve para quê, então? Ela quebra a monotonia. Pode ser o choque exato necessário para resgatar a atenção de um aluno que estava ali completamente desengajado, sabe? Flutuando para longe da interação. Ah, entendi. É tipo um acorda aí. Isso. A dissonância cria uma pergunta no cérebro da criança, tipo, o que é isso? E a resolução imediata para um acorde consonante responde, calma, tá tudo bem. Tensão e relaxamento não são falhas, são a respiração da própria comunicação. Uau! A gente está literalmente construindo diálogos usando apenas frequências sonoras. Mas a regra de ouro de qualquer diálogo é que, para conversar, é absolutamente necessário saber escutar. Com certeza, senão é só barulho. E como a gente está mergulhado na comunicação não verbal, escutar passa a ser um verbo predominantemente visual, né? Significa ler o outro. Exatamente. Então agora que a gente compreende como a música mexe nos botões do painel de controle do aluno,
Como o educador lê as luzes que se acendem nesse painel? Olha, a complexidade dessa leitura é imensa, viu? Existem múltiplos canais de observação não verbal acontecendo simultaneamente. Não é só olhar se está feliz ou triste. Não é uma questão de apenas checar se a criança está sorrindo ou não. O corpo inteiro está transmitindo dados de telemetria o tempo todo. Vamos passar por esses canais, começando de cima para baixo. Acho que o mais óbvio é a expressão facial, né? Sim, é o primeiro que a gente nota. Sorrisos, sobrancelhas arqueadas, uma testa franzida. Mas um sorriso não conta a história toda se os ombros, por exemplo, estiverem totalmente rígidos. De forma alguma. E tem mais. A intensidade e a duração dessa expressão facial mudam tudo. Como assim? O sorriso fugaz, sabe, que desaparece em 1 segundo, é uma resposta completamente diferente de um sorriso fixo que toma conta do rosto inteiro por vários minutos. Verdade. É outra intensidade de emoção. E é exatamente por isso que a observação desce imediatamente para a cinésica, que engloba a postura corporal e os movimentos maiores. A cinésica. E o que o professor avalia aí? É aqui que o profissional avalia a tensão muscular. O corpo está relaxado e fluido ou está em posição de guarda? Defensivo, né? Isso. Há movimentos repetitivos, tipo balançar o tronco para frente e para trás ou bater as mãos. Em indivíduos no espectro autista, esses movimentos que são frequentemente chamados de stimming não são distrações. Eles não devem ser interrompidos. De jeito nenhum. Eles são mecanismos cruciais de autorregulação. O cérebro está usando o movimento físico para processar o estímulo musical ou para se acalmar. O corpo se movendo para dar conta da energia absurda do som. Exato. Então a gente chega a um dos canais mais comentados e às vezes mais mal interpretados, na minha opinião, que é o contato visual. Ah, esse gera muita confusão. Na nossa comunicação neurotípica padrão, manter o olhar fixo no outro é a prova cabal de que você está prestando atenção. É o selo de garantia do engajamento. Mas, ao lidar com cérebros neurodivergentes, a regra vira de cabeça para baixo, né? Totalmente. Desviar o olhar nem sempre significa tédio ou desinteresse, como a maioria das pessoas pensa. Em muitos casos, é precisamente o oposto. Para muitas pessoas com autismo, o contato visual direto carrega uma carga de dados avassaladora, sabe? Avassaladora. É como olhar diretamente para o sol. Ofusca todo o resto. Se o aluno está tentando processar ativamente uma melodia complexa que o professor está tocando ali, ele pode precisar desviar o olhar para a parede ou até fechar os olhos. Para não sobrecarregar. Sim, ao remover a entrada de dados visuais, ele libera capacidade de processamento neurológico para focar puramente no estímulo auditivo da música. Faz todo sentido. Então, ler um desvio de olhar como falta de atenção é um erro clássico e é um erro que ignora o funcionamento sensorial daquela pessoa específica. Além da face, da postura e do olhar, existe a paralinguagem. Tudo aquilo que sai da boca, mas que não é uma palavra estruturada, né? Os sons que não formam palavras. Isso, risos, murmúrios contínuos, estalos com a língua, gritos ou suspiros profundos. O volume e a forma como esse som sobe ou desce trazem uma riqueza imensa de intenção. Muita intenção. E, interligado a isso, a gente tem a prosêmica e a áptica, que definem a relação do aluno com o espaço físico e com o toque. Sim. A distância que ele mantém. Exato. Ele dá um passo em direção ao instrumento, ele encolhe o corpo no fundo da sala quando o tambor toca, ele permite que a vibração do violão encoste na perna dele ou ele recua rapidamente. É o corpo reagindo ao ambiente, né? Se a gente pegar a nossa metáfora, o corpo desse aluno é o painel de um carro extremamente sofisticado. A postura é o medidor de óleo, o contato visual é a temperatura do motor, a respiração é o tacômetro. É um ótimo jeito de visualizar. E qualquer alteração sutil é uma luz de alerta piscando no painel. Mas isso me leva a uma questão crítica sobre a leitura desses sinais no mundo real, na prática mesmo. E qual seria o desafio prático aí na sua visão? De alegria extrema, um momento de euforia porque a música favorita começou, de um grito de sobrecarga sensorial iminente, apenas observando esses canais. Essa é a encruzilhada fundamental da observação. Como a gente sabe se a luz vermelha é o motor acelerando com potência ou se a máquina inteira está prestes a fundir? A chave para não errar é entender que na comunicação não verbal, um sinal solitário não tem significado absoluto, sabe? Nunca se olha para um sinal só. Nunca. Nunca você deve ler uma única luz do painel isoladamente.
O segredo é o cruzamento de dados contínuo. Como assim? Você pega a paralinguagem, o grito em si, e cruza com a cinésica e a proxêmica. Por exemplo, um aluno soltou um grito alto, mas a musculatura dos braços está solta. Ele está se inclinando para frente e os olhos estão brilhando e focados no professor. Aí é alegria pura. Inequivocavelmente, esse conjunto aponta para engajamento. Agora, imagina que o mesmo grito agudo acontece, mas a postura encolheu, os ombros subiram cobrindo o pescoço, os dedos estão rígidos e o olhar está fixo no vazio. Nosso diagnóstico muda completamente. Muda na hora, a sobrecarga chegou. É a constelação de sinais que revela o quadro real, nunca a estrela isolada, sabe? Isso elimina totalmente a ideia de que apenas dar uma olhada casual funciona, né? Não funciona mesmo. Se a leitura exige cruzar tantos medidores ao mesmo tempo, confiar puramente no instinto ou na intuição ali do momento é a receita para o fracasso. É perigoso? E é por isso que os métodos rigorosos, como os propostos na teoria de musicalização adaptada que a gente está analisando, exigem a implementação de um protocolo de observação sistemática. Tem que ter método. Não é ficar assistindo a aula, é coletar dados em tempo real. E o motivo é claro. A gente precisa identificar padrões. O que causou a sobrecarga ontem, causou hoje de novo. Exato. Prever para adaptar. A gente precisa entender do que o aluno precisa antes de ele entrar em crise e, com isso, personalizar o que o professor vai fazer. A observação sistemática não é tipo um bolos. Ela é a infraestrutura de todo o processo. E sabe de uma coisa? Ela começa antes mesmo da primeira nota a ser tocada. Antes da aula? Sim. O primeiro passo prático é definir um objetivo microscópico para a sessão. Um professor não entra na sala pensando, vamos ver se ele gosta de música hoje. Muito vago, né? Vago demais. Ele entra com uma pauta definida. Tipo, nos próximos 10 minutos, meu objetivo é catalogar as respostas posturais exclusivas a ritmos binários e rápidos. Super focado. Quando você afunila a lente assim, o cérebro do observador consegue captar as nuances que passariam batidas no caos da aula. E depois de definir o objetivo, vem a preparação do ambiente, né? Garantir que a sala não tenha luzes piscando, se não for o propósito, reduzir ecos desnecessários e ter as ferramentas de registro prontas. Diário de bordo, vídeo, áudio, sempre com consentimento ético, claro. E aqui entra algo fascinante sobre a natureza humana. O registro desses dados precisa ser de uma objetividade cirúrgica. E a gente sabe que a mente humana odeia ser objetiva, né? Odeia. A gente gosta de tirar a conclusão. O nosso cérebro adora criar atalhos narrativos. A gente adora rotular as coisas rapidamente para economizar energia. Qual é o perigo real de deixar a intuição ou a bagagem emocional do professor tomar as rédeas na hora de preencher esse diário de bordo sobre o aluno? O grande desafio ético aí é a criação de profecias autorrealizáveis e diagnósticos fantasmas. Diagnósticos fantasmas. A bagagem do observador age como um filtro invisível e muito distorcido, sabe? Se o educador está frustrado com o próprio planejamento ou se ele já tem um preconceito inconsciente de que aquele aluno nunca presta atenção, a anotação já sai viciada. Totalmente corrompida. Em vez de registrar o fato neutro, tipo, quando o volume do xilofone aumentou, a Maria tapou os ouvidos, virou de costas e começou a balançar o tronco, o professor, dominado pela intuição, escreve: a Maria estava desinteressada hoje e não quis participar. Nossa, é a diferença brutal entre registrar um evento físico, concreto, e projetar um julgamento psicológico precipitado. É uma injustiça com o aluno. Não quis participar. É uma invenção da cabeça do professor, né? O dado real, o fato, é que a Maria tapou os ouvidos. Exato. Talvez o volume tivesse fisicamente doloroso para a hipersensibilidade auditiva dela. E balançar o tronco era ela tentando regular essa dor. Com certeza era uma tentativa de regulação. Quando o educador escreve desinteressada, ele fecha a porta para adaptação. Ele rotula a aluna como problema, em vez de ver o volume do instrumento como a variável que precisa ser ajustada no painel. Você tocou num ponto central. Se a gente conectar isso ao quadro maior, a observação sistemática existe para demolir o atalho do rótulo. A observação visa a compreensão e a adaptação, nunca a criação de um rótulo. É a separação estrita entre a coleta de dados e a formulação de hipóteses, né? Primeiro você fotografa a realidade, o que os olhos viram e os ouvidos ouviram.
E só num segundo momento, longe do calor da interação, você analisa o padrão e pergunta o que isso significa e como eu resolvo. E essa resolução nos leva à fase final e mais dinâmica desse processo todo. A observação, por mais perfeita e imparcial que seja, é inútil se for apenas contemplativa, né? O professor precisa agir. Exato. É preciso intervir. É a arte da resposta adaptada, a parte ativa da magia. Onde a observação vira ação no momento exato. É o momento em que o educador não apenas lê o painel, mas começa a pilotar junto com o aluno. A abordagem para adaptar a música em tempo real é de uma sofisticação enorme, especialmente sobre alterar ritmos e timbres no meio do voo para acompanhar os sinais. A flexibilidade é a maior competência técnica aqui, sem dúvida. Vamos falar de técnicas práticas, então. Vamos. Começando pela adaptação rítmica. Se os sinais indicam um engajamento fluido, tipo o aluno está sorrindo, a musculatura está num tono saudável, ele bate as mãos no joelho acompanhando o som, a resposta adaptada ideal é o espelhamento. O professor imita o aluno? Exato. O professor ajusta a própria execução para validar o tempo interno do aluno. Se a criança está batendo palmas num ritmo um pouco mais lento que a música original, o professor atrasa o compasso do violão e encontra a criança onde ela está. Que bonito isso. Ele não puxa o aluno para a teoria musical correta, sabe? Ele leva a música para a realidade do aluno, expandindo a atividade em conjunto. Mas e se o cenário for o oposto? E se aquela constelação de sinais acender a luz vermelha de alerta? Os ombros tensionam, o olhar se perde de forma rígida e vocalizações de angústia começam. Aí a intervenção rítmica precisa atuar como um paraquedas, de imediato. Como assim? O professor reduz drasticamente o andamento. Aquele ritmo rápido que antes estimulava, agora está afogando o processamento da criança. Então o tempo desacelera, o espaçamento entre as notas aumenta. Para dar um respiro. Sim, permitindo que o sistema nervoso tenha respiros entre um estímulo e outro. Oferecem-se pausas estruturadas, momentos em que a música quase para, dando tempo para o cérebro processar o que acabou de acontecer. E se mexer no ritmo não for suficiente? Tem exemplos práticos na fonte de como ajustar o timbre para acalmar um aluno agitado. Porque o timbre é talvez a ferramenta de regulação emocional mais poderosa que a gente tem, né? Com certeza, e a fonte dá exemplos muito diretos. Imagine uma crise sensorial se formando. O professor está usando um tambor, com a pele bem esticada, que tem um som percussivo, agudo, brilhante. Um ataque rápido que bate no ouvido de forma agressiva. Isso. E o aluno começa a exibir movimentos repetitivos e espasmódicos e uma rigidez facial severa, de desconforto mesmo. O que se faz? O que a fonte recomenda. O educador abandona essa textura brilhante e metálica imediatamente, ele transita para um timbre muito mais suave, opaco e macio. Ele troca de instrumento na hora. Sim, ele pode trocar a batida seca da baqueta por um deslizar de mãos num tambor oceânico, sabe? Ou larga a percussão de vez e passa para o dedilhar suave de cordas de nylon de um violão. O nylon é bem mais aveludado, né? Muito mais. E para ancorar a atenção desse cérebro que está prestes a entrar em colapso, ele introduz melodias altamente familiares. Músicas que o aluno já conhece. Isso, canções que trazem previsibilidade e segurança para ele, enquanto derruba o volume geral também. Essa transição de timbre e intensidade precisa ser fluida sem pânico. E o corpo responde a essa mudança de timbre. É fascinante notar a mudança física na sala. À medida que o timbre perde a aspereza, é comum ver a respiração do aluno acompanhando a queda do volume. Os ombros vão descendo, milímetro a milímetro. Sabe, eu olho para esse profissional e a imagem mental que eu tenho é de um DJ de mão cheia. Um DJ? É. Não aquele cara que apenas aperta um botão de reprodução numa lista engessada, mas alguém que está com os olhos cravados na pista de dança. Se a energia da pista está desmoronando, ele vira o disco, abaixa a batida, traz uma melodia nostálgica que resgata as pessoas. Ele mixa a música ao vivo. É uma ótima comparação. Então, o que tudo isso significa na prática pedagógica? Significa que a aula de música não tem um roteiro engessado, né? A aula é um organismo absolutamente vivo. E como bom condutor desse organismo vivo, o professor precisa saber quando devolver a direção da aula para o aluno. Devolver o controle para ele. Exato. Quando um indivíduo neurodivergente está à beira da desregulação,
a sensação principal é a perda total de controle sobre o próprio ambiente sensorial. O mundo está acontecendo com ele e não para ele, sabe? Nossa, deve ser desesperador. É muito, então a técnica aqui é a apresentação de escolhas limitadas. Como funciona? Em vez de impor a próxima etapa da aula, o educador pausa, apresenta 2 instrumentos e diz, tipo, você prefere que a gente use o chocalho amarelo ou pandeiro hoje? E espera. É devolver a agência. Sim. Ao dar 2 opções claras, não só você valida a capacidade de decisão daquela criança, como organiza o raciocínio dela, né? O raciocínio que estava espalhado e em pânico é direcionado para uma escolha simples e segura. A ansiedade desaba. Perfeito. E junto com essa agência, vem o respeito pelo tempo e pelo silêncio. Diante de um sinal agudo de desengajamento ou sobrecarga extrema, a melhor resposta musical pode não ser nenhuma nota. O silêncio absoluto. O silêncio absoluto. É o professor recuar fisicamente, abaixar o instrumento e permitir que a ausência de som atue como um curativo, dando espaço para o sistema nervoso da criança reiniciar. Porque na música o silêncio não é um buraco vazio, né? Ele é a moldura que dá sentido às notas. Exatamente. Mas também temos os cenários de interação positiva, né? Quando o aluno busca essa interação. Ah, sim, a improvisação dialógica. Se o aluno emite uma vocalização em tom de chamado, como se jogasse uma isca para o professor, a resposta é essa improvisação. O professor canta a mesma vocalização de volta, imitando a entonação da criança. É uma conversa musical. Inicia-se uma conversa profunda de ida e volta, onde as cordas vocais, sem formar nenhuma palavra, constroem uma ponte inquebrável. E para os momentos de foco profundo, se o aluno está totalmente imerso, manipulando o instrumento com a respiração cadenciada, a técnica exige apenas uma coisa: o quê? não atrapalhe. Só isso? Sim. Não quebre o fluxo com elogios verbais desnecessários como "ah, muito bem, continue". Apenas sustente um ambiente seguro, mantenha o fluxo sonoro e deixe o aluno explorar. Incrível! Fazendo um resumo de tudo isso que a gente conversou, cada gesto e olhar faz parte de uma melodia única que cada indivíduo expressa. E o papel do educador é escutar com os olhos e responder em harmonia, né? Observação sistemática, somada à resposta adaptada de ritmos e timbres. É isso que fortalece vínculos e reduz sistematicamente a ansiedade de alunos com TEA e síndrome de Down. A gente entrou nessa análise de hoje com aquela tela do telefone em branco na cabeça, né? Procurando desesperadamente pelas palavras exatas, articuladas e literais. E a gente sai compreendendo que a comunicação vai muito além disso. É muito maior. A gente percebe que cada franzir de testa, cada batida de pé, cada olhar desviado num momento de tensão e cada ombro que relaxa ao som de uma corda de nylon suave formam a melodia mais complexa e clara que um ser humano pode emitir. E é importante lembrar que a falta de comunicação verbal nunca significou ausência de comunicação ou de sentimentos, né? Nunca. Significava apenas que nós, do lado de cá, estávamos usando as ferramentas de escuta erradas. Estávamos tentando ler texto onde existia música. É muito forte pensar nisso. Isso força uma reflexão gigantesca para o nosso dia a dia, sabe? Para quem está acompanhando a gente agora, muito além das paredes de uma clínica ou de uma sala de aula de música adaptada. O que você tem em mente? Pensa comigo. Se pequenos ajustes de empatia técnica, como mudar de um ritmo agitado para um compasso lento, ou trocar um som metálico e áspero por um timbre suave de veludo, podem destravar mundos inteiros de conforto e comunicação para indivíduos neurodivergentes, quais outras linguagens não verbais cruciais a gente está ignorando de forma negligente todos os dias nas nossas interações em casa ou no trabalho? Nossa, verdade. Quantas coisas as pessoas estão nos dizendo com o corpo, com o ritmo da respiração delas, e a gente não percebe simplesmente porque a gente esqueceu de escutar com atenção sistemática. Porque a gente teimosamente só procura por palavras fáceis de ler, como aquelas numa tela de celular. É, a gente tem muito que aprender a ouvir. Com certeza. Fica aí essa provocação para a gente levar para a vida. Um abraço e até a próxima análise.